Nesses encontros, nós estamos aqui investigando a verdade sobre quem nós somos. Isso nos aproxima da realidade divina, da realidade de Deus. O pensamento comum é de que Deus está em algum lugar. Se ele não está num certo lugar geográfico, que nós chamamos de céu, ele pelo menos está em algum lugar no tempo, chamado futuro. Então, para nós, Deus é algo que está no tempo. Ele está amanhã para ser encontrado, ou daqui a alguns anos para ser encontrado. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas é basicamente essa a ideia daquele que está buscando. Aqui eu quero falar com você do fim da busca. Se o propósito é constatar a verdade de Deus, realizar Deus, o despertar da consciência, ou a iluminação espiritual, é fundamental que a busca termine. É quando ocorre o fim da busca que algo novo surge. Esse algo novo é a presença de um trabalho direto que prescinde de tempo. Assim, nós estamos diante de um trabalho direto que dispensa o tempo e toda essa noção de espaço. A ideia de algum lugar ainda é a ideia de uma distância entre eu e esse lugar aonde Deus está. Então, há uma distância entre esse eu, que sou, que acredito ser, e Deus. Assim, nós temos essa noção equivocada. Se Deus está em algum lugar, há uma distância entre eu e Ele. Se Deus está em algum lugar, isso requer também o tempo para alcançá-lo. Porque entre eu e Ele há uma distância, e isso é tempo. Então, a nossa noção da realidade divina, para ser realizada, é algo que colocamos a palavra realizada no sentido de algo a ser alcançado, no tempo e no espaço. Assim, esses nossos encontros aqui, eu quero lhe mostrar que é possível o final da busca. É quando a busca termina que um trabalho real sobre si mesmo tem início. Enquanto você se mantiver nesta busca, estará sempre adquirindo mais conhecimento, mais informações, procurando viver mais experiências. Na verdade, a realidade de Deus não está dentro do conhecimento, não está dentro de uma experiência. A experiência é algo no tempo pelo qual você passou e pode me relatar sobre ela. Toda experiência você pode falar sobre ela. E ela sempre ocorreu antes. Essa experiência é algo que podemos falar sobre ela. Toda experiência é algo que ocorre no tempo. E podemos relatar sobre ela. Guardamos isso na memória e depois fazemos uma descrição disso. A verdade divina não está no tempo. Então, toda e qualquer experiência que você já teve ou que você possa ter ainda será parte daquilo que pode ser relatado e, portanto, faz parte do tempo. Sendo assim, não é ainda a realidade de Deus. Então, não se trata de uma experiência, também não se trata de um conhecimento. O problema com o buscador é que ele continua estudando, continua aprendendo, continua adquirindo informações, lendo todos os livros,
passando por diversas experiências e ainda continua no campo do eu, que é o campo do conhecido, que é o terreno do tempo. Aqui estou me referindo àquilo que eu tenho chamado aqui no canal de tempo psicológico, que é o tempo, na verdade, construído pelo pensamento. Assim, aquilo que nós chamamos de tempo é uma construção do próprio pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento é memória. A recordação, a lembrança, a experiência, tudo isso é parte do que é conhecido, que pode ser retratado, explicado, contado, dito para outros a partir do pensamento. E isso tudo é parte do tempo, desse tempo psicológico, que é o tempo do eu. Então, nós continuamos girando em torno desta ilusória identidade, quando estamos vivendo internamente, psicologicamente, presos a todo esse padrão de pensamento, que é experiência, conhecimento, memória, lembranças. E tudo isso é o que temos aprendido. No eu, no ego, nós somos um conjunto de memórias, de lembranças. Lembranças adquiridas dos livros, das falas de outras pessoas, lembranças adquiridas por vivências, que eram experiências, que agora fazem parte da lembrança, da memória. E tudo isso é parte do tempo, é parte desse tempo psicológico, é parte desse conhecido. E tudo isso está acontecendo nesse espaço do conhecido. Aqui, nesta aproximação da verdade de Deus, estamos indo além do conhecido. E, portanto, além desse espaço entre eu e Deus, desse espaço entre eu e o outro, entre eu e o mundo, entre eu e a vida. Por que esse espaço termina? Porque não há nenhuma verdade nesse espaço, porque esse espaço é ainda uma construção da mente. A mente construiu a ilusão desse espaço entre eu e o mundo, eu e o outro, eu e a vida, eu e Deus. O que a mente construiu está dentro desse princípio de separação, de dualidade. Eu, o sujeito e a experiência. A experiência é a experiência de Deus. A experiência é a experiência na relação com o outro, na relação com pessoas, com lugares, com coisas à minha volta. O que é esse mim? É a ilusão de uma identidade presente. O que é esse outro? Então, temos o sujeito, que é o mim, e temos o outro, que é o objeto. Entre esse mim, que é o eu, o sujeito, e esse outro, que pode ser Deus, uma pessoa ou uma experiência, é o objeto. Reparem que estamos diante de uma ilusão, de uma imaginação criada pelo próprio pensamento. Então, o pensamento, e aqui o pensamento é esse movimento da própria mente, está criando esta dualidade, esta separação. Esse sentido de separação, esse sentido que é o sentido de um eu presente dentro da experiência, nesse espaço, é algo criado pelo pensamento. E nesse tempo também é algo criado pelo pensamento. Eu sou isso hoje, ontem eu fui aquilo e amanhã serei outra coisa.
Isso está dentro do princípio do pensamento, que é o princípio da ilusão desse tempo psicológico. Tudo isso é parte de uma criação da própria mente. A única realidade presente não está no tempo e não está no espaço, é a realidade de Deus. Assim, enquanto esse movimento de alcançar, de realizar, de chegar lá estiver presente, estaremos dentro de uma ilusão. Não há nenhum espaço e, portanto, não existe nenhum lugar para chegar. Não há nenhum tempo e, portanto, não existe nada que irá chegar. O que eu quero dizer claramente é que Deus não irá chegar. Aquilo que é a realidade divina, que é indescritível, que é inominável, está fora do tempo e, portanto, aquilo é agora, aqui, essa realidade. Aquilo é a realidade de Deus presente. Ele não pode estar no tempo. Se ele é a única realidade, é aquilo que está agora aqui. No entanto, isso está agora aqui e constatado como a única realidade quando o sentido da dualidade não está mais presente. Então, aqui estamos trabalhando com você a beleza da não dualidade. A não dualidade, a Advaita, é um assunto aqui dentro desse canal com você. Tudo que estamos tratando aqui no canal é a respeito desta realidade presente, sem qualquer outra coisa paralelo a ela. Estamos tratando da realidade do ser, que é a realidade de Deus, que é a verdade do seu ser. A única realidade presente em toda a existência é a verdade da Advaita, da não separação, da não dualidade. Então, o assunto aqui é aquilo que na Vedanta, na Advaita Vedanta, vem sendo tratado pelos sábios há milênios. A verdade de que a única realidade presente é a realidade de Deus. Então, esse sentido do eu presente, nessa busca, nessa procura por alguma coisa, é uma ilusão, é uma ficção, é uma fantasia, não é real, não tem qualquer realidade. A realidade é aquilo que é agora aqui, que está além do corpo, da mente e do mundo, e, portanto, além do espaço e do tempo. Então, uma aproximação real desse tipo de encontro aqui só é real quando você vivencia diretamente aquilo que aqui você está ouvindo. E você vivencia isso agora, não é depois. Ou então estaremos presos a essa velha situação a que muitos estão presos, que é a situação de continuar adquirindo informações, conhecimento, para em algum momento no futuro realizar a verdade de Deus. Então, essa busca não termina. Aqui estamos tratando com você do final dessa busca, do fim para essa busca, do início de algo inteiramente novo, que é esse encontro consigo mesmo, nesse estudar a si próprio, nesta aproximação do autoconhecimento, nesse olhar para todo esse movimento interno que ocorre agora, aqui, nesse corpo-mente. Estudar a si mesmo não é estudar os livros, não é adquirir palavras, não é adquirir informações, não é estar na procura de uma experiência mística,
assim chamada espiritual, é, na verdade, o contato com a direta e simples observação desse movimento, que é o movimento do eu. Quando você observa a si próprio, consegue perceber em si mesmo tudo aquilo que você está, na verdade, ocultando de si próprio, sem querer olhar para isso. Na verdade, sem nenhuma ideia ou noção da necessidade de olhar para isso, olhar para pensamentos, olhar para sentimentos, olhar para emoções, olhar para aquilo que se mostra aqui, sem colocar uma identidade que é o eu, para dar identidade a isso, se identificando com isso ou rejeitando isso, concordando com isso ou discordando disso. Quando um pensamento surge, você olha. Quando um sentimento surge, você olha. Você não discorda do pensamento. Você não discorda do sentimento, não discorda da emoção, não discorda da sensação. Você também não concorda com a sensação. Se aproximar desse olhar e olhar para todo esse movimento de pensamento, sentimento, emoção, sensação, sem concordar, sem discordar, sem rejeitar e também sem se agarrar a isso. Esse olhar sem o eu é um olhar sem o observador, que é aquele que julga, que é aquele que rejeita ou aceita. Isso é estudar a si mesmo. Isso é, na prática, se aproximar de um trabalho sobre si próprio, deixando todas as teorias, todas as crenças, todos os conceitos, tudo aquilo que tem sido aprendido ao longo de todos esses anos e toda essa ilusão da busca de uma experiência assim chamada divina para uma simples constatação daquilo que se passa aqui e agora. Então, esse sentido do eu desaparece quando a ilusão daquilo que está aqui presente, que é essa experiência, que na realidade é o resultado do passado, o pensamento é o resultado do passado, o sentimento é o resultado do passado, uma emoção tem uma estrutura por detrás dela de pensamento, e pensamento é passado. Então, aquilo que está presente agora aqui é algo que se revela vindo do passado. Isso não encontra esse eu, uma identidade para dar autenticidade a essa experiência, quando há esse concordar ou discordar, esse aceitar ou rejeitar, quando isso é visto, esse sentido do eu se desfaz, porque essa experiência se desfaz. É quando há um contato com o silêncio da real presença, da real consciência divina, que é o seu ser. Isso é meditação. Aqui me refiro à real meditação, a verdadeira meditação de uma forma prática, vivencial, agora, aqui. Esse contato com a verdade que você é, sem esse elemento que é a ilusão de uma imagem dentro dessa experiência, que é o pensamento, que é o sentimento, que é a emoção, que é a sensação. Quando não colocamos o sentido de um eu presente nisso, essa ilusão do eu se desfaz. Juntamente, essa experiência perde completamente a importância, porque não há mais uma identidade presente nessa experiência.
Isso é algo vivencial, é algo que você descobre em si mesmo agora, aqui. Assim, a aproximação do autoconhecimento lhe dá uma real visão do que eu tenho chamado de real meditação prática. Nós temos aqui no canal falado muito sobre isso, temos diversas playlists e temos duas em especial falando sobre a questão do autoconhecimento e outra falando sobre a real meditação. Além de que, em todos os vídeos, nós estamos sempre tocando com você de uma forma prática, vivencial, como ter uma aproximação da real meditação. Na prática, uma real aproximação de si mesmo. Aqui eu quero lhe dizer que o mais importante é o fim dessa busca. O fim dessa busca é o fim do conhecimento. Não é de mais conhecimento, também não é de mais experiência que você precisa. E sim da constatação de que a ilusão de uma identidade não se faz necessária agora e aqui, mais na sua vida. Assim você vai tendo uma aproximação desse descarte dessa ilusão, de todas essas inclinações do eu. A beleza de tudo isso é que você se depara com o fim da confusão, com o fim da desordem. Essa confusão psicológica, essa desordem psicológica, é nisso que se sustenta toda forma de sofrimento psicológico. Assim, isso é o fim da ilusão do eu. E com o fim da ilusão do eu, temos o fim do sofrimento. Ansiedade, medo, angústia, depressão, mágoa, ressentimento, ódio. Toda essa confusão mental, essa tagarelice interna, todo esse descontrole de pensamentos, tudo aquilo que tem representado essa infelicidade psicológica, tudo isso desaparece diante da verdade, da realização daquilo que é você. Assim, o nosso trabalho aqui juntos é nos tornarmos cientes daquilo que somos e assumirmos isso nessa vida. Portanto, esse é o assunto aqui com você, dentro do nosso canal. Se esse é algo que faz sentido para você, eu quero lhe convidar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e também encontros presenciais. E também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Ok? Se isso é algo que faz sentido, a gente se vê no próximo. Valeu pelo encontro. Até a próxima. Então é interessante, não estamos tratando de algo que se torna habitual, que se torna mecânico, algo que a mente não irá nunca absorver como parte do seu automatismo, da sua mecanicidade, como acontece na assim chamada prática da meditação.